firmes irmãos com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria, irmão, estar aqui gravando mais um vídeo pra você. Por que pra você, irmão? Pra você que ouve, né? É uma boa, porque coisa que você não saber, você vai ficar sabendo, amém? Por exemplo, a parte de você clicar e dar um joinha, você está nos ajudando e ajudando você, porque os conhecimentos que você está pegando através desse vídeo, não tem dinheiro que pague, irmão. E você se inscrevendo, né, você que não é inscrito, e você compartilhando, você que já é inscrito, você está cooperando com a obra de Deus, a plataforma maior do mundo de evangelização, amém? É um clique que está na sua mão. E você está ouvindo e usufruindo da presença de Deus na palma das suas mãos. Olha que bênção. Antigamente era difícil, irmão. Não tinha no aplicativo, não tinha online, né? Era só na brochura e começou a surgir em áudio, agora em vídeo, né? E o Senhor nos deu essa oportunidade para entrar nessa plataforma também, para estar contribuindo também. Muito amor no coração, né? Para expandir a obra do Senhor. Quanto mais, melhor. Amém? Por isso a gente pede para você dar um like, para você se inscrever no canal, você que não é inscrito. E para você que é inscrito, ir passando para frente, compartilhar. Porque você está interagindo, você está contribuindo também com a obra do Senhor, através de você compartilhar com o seu amigo, com a sua amiga, com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu noivo, com a sua noiva, com o seu pai, com a sua mãe, com a pessoa querida. Porque creio eu que você quer que uma pessoa que você queira bem, você ama, como muitas vezes a gente fala que ama, né? Fica por dentro de algo muito importante, que é a palavra do Senhor. Porque, irmão, não tem dinheiro no mundo que pague a presença de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus. Não tem dinheiro no mundo que cobre, que compra o que vem diretamente do trono de Deus. Não tem dinheiro que pague, irmão. E você está recebendo de graça. E muitas pessoas, não tem dinheiro que pague, mas muitas pessoas querem pôr preço e querem cobrar. Amém? Vamos lá? Irmãos, a Bíblia vai dizer, na primeira epístola de João, capítulo 1, né? Primeira epístola, ou seja, primeira epístola de João, capítulo, né, 4, versículo 20, vai dizer que se eu falo que eu amo o meu irmão, mas aborreço o meu próximo, e o nosso irmão, por Cristo Jesus, é todo aquele que está à nossa retaguarda, todo aquele que está diante de nós, amém? O que está próximo, o que se encontra longe também. Porque o que está longe, a qualquer momento pode estar perto, amém? A Bíblia vai dizer numa parábola sobre o samaritano, em um dos evangelhos, que fala sobre o bom samaritano. Porque, irmão, às vezes a gente acha que quem vai nos ajudar é uma pessoa bem próxima, uma pessoa que a gente não espera. Só que o Senhor nos surpreende a cada momento, né? Como nessa parábola, e no dia de hoje não é diferente. A pessoa, muitas vezes, que a gente acha que vai nos ajudar, ela dá as costas para nós, deixa a gente, né, sozinho. Mas o Senhor, Ele olha para nós e vê, né, o nosso coração como está palpitando e querendo algo que só Jesus pode dar. Então Ele vai nos ajudar, Ele vai nos abençoar, trazendo uma pessoa que a gente nem imagina que era aquela pessoa que ia nos abençoar. Por exemplo, no livro de Jó, Jó não esperava que aquelas pessoas que disse que estava em pecado, que veio o ajudar e veio o abençoar ele no momento que ele mais precisava. Ou seja, o que a gente faz hoje, a gente colhe amanhã. Amém? A gente acha que não vai precisar daquela pessoa, a gente acaba precisando. A gente acha que vai receber ajuda daquela pessoa, muitas vezes a gente não recebe. E quando a gente acha que não vai, a gente, né, tá nas mãos da pessoa. Por quê? Para mostrar que Deus é Deus e nós somos carne. Nós, né, somos frágeis. No mesmo momento que a gente se acha forte, a gente se encontra fraco. Porque o maior homem do mundo morreu de braços abertos. E eu e você somos criatura dele. Se nós somos criatura, né? Ver o grande mestre, o Criador, morrendo de braços abertos, para mostrar que ninguém é ninguém sem a presença dele. Aquele que desce se torna grande, aquele que sobe se torna pequeno, porque o que cresce por si mesmo fica pequeno, irmão, porque não cresceu por Deus. Ele cresceu na exaltação dele própria. E qual o homem que é exaltado por si próprio que permanece? Onde você viu isso? Você pode ver que Deus
ele, o mesmo que exalta, o mesmo que abate. Porque se a gente se exaltar e continuar exaltado, inchado, achar que nós nunca veio de baixo, o Senhor permite nós descer para mostrar de onde a gente veio. Como tem um louvor da Damares que diz assim: me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Projeto falido. Por isso eu quero dizer nesse vídeo, irmão, preste bem atenção. Irmão, irmã, preste bem atenção. Da mesma maneira que a gente sobe, a gente desce, se a gente não valorizar o que o Senhor fez por nós. Porque eu costumo dizer, irmão, que a nossa vida é uma roda gigante. A gente está lá em cima e logo a gente vai estar lá embaixo. Então, esse livro nos ensina, né, a epístola de João, capítulo 4, versículo 20, vai dizer que aqueles que dizem que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, né, ele é mentiroso. Por quê, irmão? Qual o homem que viu Deus? Quando algumas palavras diz que viu Deus, significa que ele viu um ser, né, angelical, mas não foi Deus. Mas todas aquelas pessoas que vêm do céu representam Deus como se você tivesse visto Deus. Como na parábola de, se não me foge a memória, Êxodo 32, diz que Jacó lutou com Deus. Mas na verdade ele lutou com o anjo. Você entendeu? Então o que acontece? Diz que ou seja, a Bíblia vai dizer também, no Evangelho de João 1,18, diz que homem nenhum viu a Deus. Amém? Então, para que a gente não venha entrar em contradição, quando a gente vê um ser angelical sendo representado por Deus, é como você tivesse visto Deus. Porque Deus, ele se representa em vários seres. Porque se ele se apresentar como ele é mesmo, nós morremos. Quando Moisés disse que queria ver Deus face a face. O que ele diz? Se você me ver, você vai ter que morrer. Porque eu sou santo. E você é matéria, você é carne. Espírito e carne não se dá, irmão. Jesus é fogo. Então ele é um fogo mais forte do que você imagina. Então se eu e você for visto por ele, né, face a face, como ele é mesmo, a gente morre, irmão. Porque a gente somos deste mundo, ele é do outro. Ele é do sobrenatural e nós somos natural. Então é diferente, irmão. O natural para o sobrenatural. O natural você consegue corromper. E o sobrenatural? Amém, meus amados? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para você através desse vídeo? Amar a Deus é uma coisa e o nosso próximo é outra. Então, se a gente consegue amar a Deus, né, e não amar o próximo, isso não existe, né, uma lógica, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós representamos Deus na terra e Jesus amou o mundo, ou seja, amou o pecador. Ele só aborrece o pecado. Mas quando ele diz que ele amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho unigênito, ele quer dizer que ele, né, teve um amor tão grande por nós, ele demonstrou um amor tão grande por nós. Então, o que ele diz hoje? Faça o mesmo, como ele disse no samaritano, faça o mesmo. Quando falou que foi aquele samaritano que teve uma boa ação, independente do que aconteceu, independente do que deixe de acontecer, faça o mesmo. Ele é ruim, seja bom. Ele é ignorante, seja a pessoa, né, com um temperamento bom. Aleluia, glória a Deus. Porque nós não podemos pagar mal com mal, porque o Senhor não fez isso, ele fez ao contrário. Ele interagiu mal com bem. Porque se ele fosse pagar o mal com o mal, irmão, não estaria aqui. Ele tinha destruído o mundo todo, porque o homem se levantou contra ele, o homem tirou a sua vida. Mas no último momento ele diz: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. E ele diz para a gente seguir as pisadas dele. E se você não consegue, não esqueça, não diz que ama. A gente estaria sendo falso com nós mesmos, não é com Deus, com nós mesmos. Porque aquele que diz que ama e não ama, ele está mentindo para ele mesmo. Porque Deus, ele sabe se a gente está mentindo, se a gente está falando a verdade. Ele nos conhece. O que ele falou para Jeremias? Antes que você fosse gerado no ventre materno da sua mãe, eu lhe escolhi e lhe consagrei como profeta. Se antes de Jeremias ter nascido, o Senhor escolheu, imagina nós, irmão. Ele já sabia, está nos projetos dele. Então preste atenção, o Senhor é com você.
quer te exaltar. Então, eu sei que é difícil, irmão, mas peça graça para Deus, você vai conseguir, porque o Senhor diz, Abraão, seja perfeito, porque a gente, tem condições de chegar aonde Jesus chegou. Ou pelo menos tentar, irmão. Às vezes nem tentou. Já está dizendo que é difícil. Fica com essa palavra, irmão. Primeira Epístola Universal do apóstolo João, capítulo 4, versículo 20. Aquele que diz para você que ama a Deus e aborrece o próximo, esqueça, ele não ama nem ele. Amém? Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.